Olá, povo de Deus, quarta-feira da sexta semana do Tempo Comum, 16 de fevereiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Tiago 1, 19, 27, Marcos 8, 22, 26. Meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar. Pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Por essa razão, rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com humildade a palavra, que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade, agora levada à perfeição e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. Se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo. Todos devemos ser prontos para ouvir, morosos para falar e morosos para nos irritar. Conselho que se enquadra perfeitamente no gênero literário sapiencial. O autor da carta de Tiago nos coloca nesse clima sapiencial com conselhos muito pertinentes para a nossa vida pessoal e comunitária. Ele tem um cuidado especial com a língua. Algumas vezes ele volta a este tema. De fato, sabedoria é saber ouvir e somente falar quando for para edificar, para construir. Quem é de nós que nunca se arrependeu por algo que falou? Pensando bem, a gente diz, poderia não ter dito isso. O problema é que uma palavra dita não se apaga. Podemos até expressar o nosso arrependimento, mas uma vez dita, está dita. A cólera não é capaz de realizar a justiça de Deus. Se definirmos cólera como uma irritação forte, uma ira, um impulso violento que nos incita contra aquele ou aquilo que nos ofende ou indigna, percebemos o quanto ela representa um sentimento oposto ao comportamento verdadeiramente cristão. O fato de eu estar com a verdade, com a razão, não me dá o direito de tratar o meu opositor ou desafeto com cólera. A justiça de Deus me leva por outro caminho. Precisamos insistir na prática do diálogo, mas se de tudo ele se apresenta em algumas ocasiões como impossível, o melhor caminho é o da nossa retirada. Muitas vezes, um silêncio nosso, num embate, fala mais alto que nossos gritos. Nosso texto ainda volta ao tema da pessoa de duas almas, agora tratada como alguém que até ouve a palavra, mas fica só com seu reflexo, como num espelho. Não cuida de procurar vivê-la. O oráculo do Senhor na boca do profeta Isaías dizia: como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles,
sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que têm fome, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ora, somos nós os facilitadores desse oráculo, nós que devemos propiciar o campo fértil para que a palavra produza frutos. E ainda nosso texto associa o saber frear a língua e se esforçar para pôr em prática a palavra à verdadeira religião, que é cuidar dos pobres, mais pobres, representados aqui pelas viúvas e órfãos. Sem isso, nossa religião é vã, pois se reduz no falar e nada fazer. Marcos 8, 22, 26. Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Começamos hoje a reflexão sobre uma secção de Marcos, onde os milagres somem, o entusiasmo diminui, a multidão também rareia. Praticamente é o tempo do ensinamento derradeiro aos discípulos que o acompanham. É Jesus no caminho para a cruz, para Jerusalém, deixando para trás sua região, a Galileia. Esta secção começa com o texto de hoje, no capítulo 8, versículo 22, e vai até o capítulo 10, versículo 52. A cura de um cego anônimo a abre e a cura do cego Bartimeu a fecha. Como nos diz Frei Carlos Mesters, essas duas curas são símbolo do que se passava entre Jesus e os discípulos. Pois cegos eram os discípulos que tinham olhos e não enxergavam. Eles precisavam recuperar a visão. Jesus os levou para fora do povoado, fora da Galileia, e fez todo o possível para romper o impasse e ajudá-los a enxergar. E Frei Carlos continua: na primeira cura, o cego não enxergou logo tudo. Jesus teve dificuldade em curá-lo. Só numa segunda tentativa o homem enxergou direito. O mesmo acontecia com Pedro e acontece com tantos outros desde o tempo de Marcos até hoje. Confessando que Jesus era o Messias, o Cristo, Pedro era como cego de meia visão, visão deficiente. Só enxergava a metade. Reconhecia em Jesus o Messias, mas Messias sem cruz. Jesus corrige e completa a visão, dando a instrução sobre o Messias que deve sofrer e sobre o discípulo que deve carregar a cruz. No relato da cura de hoje, com a cura realizada em duas etapas, podemos pensar sobre nossos processos de evangelização. Quantas vezes paramos na primeira etapa somente e passamos a vida com meia visão? Lembro-me de tantos que passam pelos processos de iniciação na igreja, mas param por aí. Fazem catecismo de primeira Eucaristia, de crisma, voltam para a preparação para o matrimônio, mas nunca se engajam em nenhum compromisso mais sério com a comunidade cristã.
Até podem se tornar cristãos de missa dominical, mas não aprofundam seu processo de formação na fé. Crescem e envelhecem como cegos de meia visão. Enxergam tudo como árvores que andam, mas não distinguem a fé nitidamente. A segunda etapa da cura só a faz aquele que se arrisca a seguir Jesus mais plenamente, a correr o risco no caminho da cruz. Quantos ficamos parados na primeira etapa da cura? Dar o segundo passo não é para muitos. Com os que aceitam Jesus glorioso e todo-poderoso, até se consegue encher templos. Mas com os que querem seguir Jesus, que nos aponta o caminho da cruz, o processo de engajamento para a edificação do reino de justiça e paz, fazemos apenas pequenas comunidades eclesiais. Mas é nelas que temos a chance de passar para a segunda etapa do processo de cura. Um beijo no seu coração.